Agora, rapidamente, Soane Guerreiro. Soane, como você tá? Como que é que você nos conta? Soane no Palácio do Planalto, certo, Soane? Oi, Léo, muito boa tarde a você, quem nos acompanha no SBT News. Quem está aqui ao meu lado é o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, ele que veio participar daquela reunião, Léo, que a gente até veio falando aí, né? Vem falando não só no SBT News, aqui no Poder Expresso, como também ao longo da programação, essa reunião sobre as queimadas envolvendo os governadores aqui em Brasília, juntamente com vários ministros do governo. O governador Mauro Mendes veio participar dessa reunião e conta pra gente um pouco como é que foi, qual era a expectativa, quais foram os principais assuntos tratados e o que é que ficou ali, né, de tarefa para cada governador. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo SBT. A reunião acho que bastante positiva, porque ela tenta, nesse momento, trazer algum reforço para a atuação dos estados, mas eu acho difícil, porque nós estamos aí há um mês das chuvas ganhar algum nível de regularidade, né, em diversas regiões e estados brasileiros. E no Brasil, infelizmente, a administração pública não consegue ser tão rápida como nós gostaríamos que ela pudesse ser. Mas é uma reunião que tem um outro viés muito positivo, que é permitir um melhor planejamento para o ano de 2025. Os problemas climáticos é uma realidade, vivemos um grande período de seca, todo mundo sabe disso. Esse grande período de seca e atuação humana gerou tantos incêndios ao redor do mundo e do Brasil aqui especificamente. Nós precisamos reconhecer esta realidade e nos adaptar a ela, tomando providências para mitigar e não deixar que em 2025 aconteça novamente a mesma situação. O governo federal mostra essa disposição de aportar alguns recursos a mais do que vem fazendo e juntos nós possamos aí construir novas medidas preventivas, e uma que eu defendi é de nós penalizarmos duramente aqueles que fazem o incêndio de forma criminosa e até mesmo irresponsável. São duas situações diferentes, mas ambas estão gerando esse grande número aí de incêndios por todo o país. Governador, essa questão do endurecimento das penas para crimes ambientais já tem sido falada nos últimos dias, né? Não só entre os governadores, como também, né, entre o legislativo. Alguns ministros chegaram a tocar nesse ponto também. O senhor acredita que entre outros governadores, inclusive que participaram dessa reunião, também há, né, esse incentivo de que essa legislação ela possa ser endurecida? Eu acredito que possa, que deva e é necessário. Eu já defendo há mais de um ano que nós possamos aplicar para um crime ambiental muito conhecido no Brasil, velho conhecido no Brasil, do desmatamento ilegal, o mesmo tratamento que já tem no artigo 243 da Constituição brasileira, que prevê a perda da terra para quem planta maconha, produz cocaína ou pratica o trabalho escravo. E praticamente banimos esses crimes do território brasileiro. Então, se nós tivermos a capacidade de deixarmos de hipocrisia e aplicarmos isso também ao desmatamento ilegal, nós vamos eliminar praticamente esse crime que hoje é praticado por apenas 2, 3% daqueles que vivem nas áreas produtivas do país. Só que prejudica o meio ambiente, prejudica a saúde, prejudica a imagem e o comércio do Brasil perante os mercados internacionais. Então, no caso das queimadas, nós temos hoje leis muito brandas. Alguém é preso metendo fogo criminosamente e no mesmo dia ele está solto na audiência de custódia. Não há que se admitir isso mais diante da necessidade de nós evitarmos esses crimes para o bem do Brasil, da saúde pública e do próprio planeta. E qual é a situação dos focos de incêndio hoje no seu estado? Eles estão controlados ou há uma necessidade de um apoio ainda grande do governo federal ou não? Hoje, no meu estado, do Mato Grosso, primeiro, é um grande estado da federação, né? Nós temos aí, depois do Amazonas do Pará, o maior território, um território que tem ali diversas reservas indígenas, que tem muitos focos de incêndio. Nós temos muitos assentamentos do INCRA e nesses assentamentos tem o maior número de focos de incêndio por quilômetro quadrado. Nós temos unidade de conservação em regiões muito difícil acesso, como o Pantanal. É diferente você apagar um incêndio no Pantanal ou apagar em São Paulo.
cheio de estrada, o carro de bombeiro chega, caminhão-pipa. No Pantanal você está lá com um foco de incêndio a 100 quilômetros de uma estrada. Para chegar tem que ser de helicóptero. Como é que você leva água, equipamento, brigadista, tira, coloca? Mas, graças a Deus, com a atuação de quase 1.000 profissionais, de brigadista, com apoio do governo federal e principalmente com a atuação de produtores que estão combatendo com voluntários, nós estamos numa situação difícil, mas ainda sob controle. Pois é, Léo, como o governador falou aqui para a gente, algumas dessas medidas que foram discutidas nessa reunião de hoje devem ficar realmente só para ter efeitos de fato só no ano que vem, até porque a gente está no final, né, desse período de estiagem. Então houve, né, essa proposta de reestruturação das defesas civis estaduais e de criação também de defesas civis regionais que pudessem atuar de forma regional justamente para chegar mais rápido e poder apoiar de forma mais eficaz aí os estados que estiverem passando por uma situação de queimadas, inclusive como esse exemplo, né, do governador para a gente, de áreas de difícil acesso. Então houve, né, essa proposta de reestruturação dessas defesas civis e os governadores ficaram também encarregados de trazer sugestões, não é isso? Nós iremos apresentar nos próximos dias algumas sugestões muito concretas, porque afinal de contas, quem está mais próximo desse problema é Estado e município, que vive a realidade no dia a dia. Então, quem vive a realidade de um problema seguramente conhece melhor as soluções que vão funcionar. Não adianta imaginar que aqui de Brasília ou que lá do centro financeiro do país, né, os pensadores ou os intelectuais vão conhecer melhor a realidade do quem vive aí nos 4 cantos do Brasil, aonde esse problema vem acontecendo há alguns anos e que esse ano tomou uma dimensão um pouco mais crítica. Por fim, governador, quais são os impactos? Já dá para mensurar os impactos dessas queimadas, né, desses focos de incêndio ali para a agricultura, pecuária lá na sua região? Na nossa região, o impacto das queimadas, né, por quilômetro quadrado, por cada 100 quilômetros quadrados, o menor deles foi no setor produtivo. Nas áreas produtivas, nós registramos lá 1,1 foco de incêndio para cada 100 quilômetros quadrados. Em terras indígenas passa de 5, em pequenos assentamentos rurais passou de 6 focos de incêndio para cada 100 quilômetros quadrados. Então, o setor produtivo, né, em termos de queimada, teve alguns casos pontuais, mas o que nos preocupa muito é o prolongamento desse ritmo e do regime de chuva que não chega, que vai atrasar provavelmente a primeira safra, podendo comprometer a segunda safra de milho no nosso estado, que é o maior produtor do agro brasileiro. Governador, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Léo, volto aí com você. Soane, muito obrigado. Agradeço ao governador aqui pela participação, pelo pragmatismo também. O governador disse, olha, essa reunião aqui, a gente está tratando de muita coisa para o ano que vem, em 2025. Inclusive, o próprio presidente Lula chegou e foi muito claro em relação à situação, dizendo, olha, de fato, não se está preparado, se espera claramente que as autoridades e o poder público, de fato, consigam se entender, se unir nesse combate a questões climáticas tão urgentes. Soane, muito obrigado pela participação, agradeço o governador também aí pela presença. Um forte abraço.